Coisa boa, tarde top de volta. Falamos sobre inflação, espero que tenha dado para entender um pouquinho, ajudado vocês agora vamos para a saúde, com o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça, a doutora mais linda do Brasil, que vai falar sobre TDAH hoje, não é isso? E hoje no adulto, né? No último Isso. quadro falamos um pouco na A infância. criança, na adolescência. Hoje nós vamos ver um pouco mais das características no adulto. Vamos ver se vocês se identificam. Vai! Boa. Doutora, quais são as características do adulto com falar direitinho, né? TDAH. Ótimo, Gi. Eu já adianto para você que, assim, nós temos de 40% a 60% das crianças e adolescentes que têm o TDAH, elas se arrastam para a idade adulta. Então, você vê como o índice é alto, tá? Quando a gente fala no adulto, né, nós temos algumas características um pouco diferentes, não é? Aquela impulsividade da criança, né, que sai em escalar, em se movimentar, em movimentos até abruptos, passa no adulto a ter uma inquietude. Então, nós falamos em algumas características. Logicamente, a desatenção, não é? A hiperatividade, e aí a gente já troca um pouquinho de impulsividade para inquietação, perdão, e labilidades emocionais, dificuldades na função executiva, né, de tarefas, de planejamento, de organização, que se manifesta muitas vezes no emprego, né, muitas vezes é caracterizado como aquele adulto que tem uma vontade em fazer as coisas, que não é produtivo, mas que, na verdade, tem um transtorno e que não é diagnosticado. Então, são essas características que nós vamos falar. Tá, doutora, a desorganização aí me chamou a atenção. Como saber se a desorganização é de uma pessoa que é desorganizada mesmo ou se é de um transtorno? Ótimo. Eu vou falar algumas características, tá, Gê? Porque existe, né, critérios diagnósticos, não é, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana, né, que é o DSM-5, que coloca vários critérios diagnósticos e pontuações, né, para que a gente ligue o alerta, né, da possibilidade do paciente ter o TDAH, né? Mas eu vou citar várias características que, em conjunto, né, podem fazer parte do TDAH, né? E depois eu vou citar os critérios diagnósticos. Então, vamos citar algumas características, porque não é só a desorganização isolada. Sim. É um conjunto de sinais e sintomas, vamos dizer assim. Quem tem o TDAH pode ter algumas dessas características aí. Não necessariamente todas, Não algumas todas. dessas características. Tá, só algumas. Isso, eu vou citar algumas, depois eu vou mostrar como é que a gente classifica isso. Tá. Por exemplo, quando nós falamos em desatenção, o indivíduo que você está conversando e parece, mesmo direcionado para ele, como eu estou falando aqui com você, e parece que ele não está aqui, não é? Ele está com uma mente vaga ou se distraindo em outros pensamentos. Então, ele tem dificuldade em manter essa atenção, tá? Ele tem dificuldade em iniciar tarefas, por exemplo. Está no ambiente de domicílio, tem aquela dificuldade em fazer aquela atividade maçante, por exemplo, fazer uma planilha, organizar a casa, organizar as moedas da casa, enfim. Isso gera uma fadiga, um esforço físico muito importante no TDAH antes mesmo de isso acontecer. Então, ele tem dificuldade de iniciar tarefas. Consequentemente, procrastina, né? Deixa para depois. O indivíduo com TDAH tem muita dificuldade de gerenciar tempo. Então, ele perde com muita frequência prazos, tá? Ele tem atrasos, tá? Então, é aquele indivíduo, aquela pessoa que vai numa festa, mas no meio do caminho lembrou que tinha que abastecer o carro, que tinha que olhar a água, que tinha que fazer uma outra atividade. E nisso gera muita irritação para quem está esperando. Então, os atrasos são muito frequentes, porque muitas vezes o indivíduo com TDAH, né, no adulto, ele subestima o tempo necessário àquela atividade. Então, muitas vezes, a atividade necessita de 30, 40 minutos, ele acha que em 10, 15 minutos vai resolver e não resolve, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Problemas no trânsito. O indivíduo com TDAH, ele tende a ter
mais acidentes de trânsito, tende a receber multas, inclusive aumenta a mortalidade. Então, muitas vezes, o indivíduo dirigindo, ele tem aquela desatenção com outros fatores, então não presta atenção no limite de velocidade, ou mesmo aquela impulsividade, passa o sinal, não consegue ficar muito tempo ali parado com o carro, enfim, ultrapassa regras. Então, o indivíduo tem dificuldades com a direção também. O indivíduo, ele erra muitas vezes no trabalho, erros por descuido. Isso pode acontecer, tá? O indivíduo, ele é muito, ele perde muito, ele se distrai por estímulos mínimos. Então, é aquele indivíduo que está no trabalho, mas por um mínimo barulho de uma mensagem ou qualquer outro estímulo, ele sai daquele trabalho e se distrai com aquela outra coisa e tem dificuldade de manter trabalho. Então, muitas vezes ele diminui a produtividade em relação aos outros colegas, né? Então, ele tem dificuldades laborais, dificuldades no trabalho. Muitas vezes por essa distração, por estímulos mínimos que outras pessoas conseguiriam filtrar e direcionar no trabalho. O indivíduo com TDAH, por exemplo, ele tem dificuldade de priorizar tarefas. Por exemplo, aquele indivíduo que tem aquela atividade importante, mas no meio do caminho vem uma atividade insignificante, assim, que não tem tanto significado, mas ele se distrai, perde o tempo naquela atividade e quando viu aquela principal atividade, ele não conseguiu concluir, ele não tem tempo de concluir. Isso pode acontecer, tá? O indivíduo tem dificuldade de relacionamento, por exemplo. Por exemplo, tem maior índice de divórcio nos indivíduos com TDAH, isso é catalogado. A gente está ficando preocupada, doutora. Meu Deus, tem mais quantos aí? Tem mais quantas características? Eu tô algumas características. Então, assim, imagina, num relacionamento, por exemplo, aquele parceiro pode pensar que não está dando atenção ao que se está falando, esquecimentos, né? Esquece eventos, etc. Então, isso gera um maior problema, né, dentro de relacionamento do indivíduo TDAH. O indivíduo que tem TDAH, ele tem uma labilidade emocional muito importante, né? Então, muitas vezes, ele pode não ser menos tolerante a frustrações, ter acessos de raiva, né, transitórias. Então, teve aquela raiva, passou, e para aquela pessoa que recebeu, aquilo fica, mas para o indivíduo TDAH teve aquele excesso de raiva, passou e segue, acho que não tem consequências importantes. Então, veja quantas características, né, do TDAH que, em conjunto, gera, né, para se ter um diagnóstico, tem que ter uma grande repercussão emocional, social, tá? Ocupacional. Então, não só o indivíduo precisa ter características, né, se enquadrar em características do TDAH, quanto deve ter repercussões nos seus vários áreas de vida, digamos assim, né? E geralmente vem da infância. Eu ia perguntar agora, todo adulto com TDAH foi uma criança também que tinha TDAH ou não? Ele pode desenvolver isso na fase adulta? Isso é interessante, Gi, porque existem algumas linhas de pesquisa, tá? Eu posso dizer para vocês aqui, 40% a 60% dos adultos, das crianças que têm TDAH, avança para a idade adulta e tem as repercussões. Mas existem alguns estudos que colocam até o TDAH iniciado no adulto, então não necessariamente na infância. Existem linhas de pesquisa. Então, o que eu coloco para você é que não necessariamente iniciou na infância, porque existem linhas de pesquisa hoje que já colocam a possibilidade de um diagnóstico de um TDAH que se manifesta apenas no adulto. Existem linhas, né, nesse Agora, sentido. esse que se manifesta no adulto foi por algum motivo específico, algum momento da vida ou não? Simplesmente pode aparecer, não tem... Isso é bem interessante, não está ligado, né, a nenhuma ocasião específica. Logicamente, existem situações, né, enfim, existem que propiciam, né, um quadro de desenvolvimento TDAH, né, várias situações emocionais, sociais, gatilhos ambientais, vamos dizer assim. Mas, quando a gente fala em TDAH, existe uma alteração de funcionalidade cerebral e estrutural cerebral.
Então, por isso que quando eu falo para vocês, que vê algumas características, eu tenho TDAH, não é assim, tá? O indivíduo que tem TDAH é demonstrado, as pesquisas mostram que, por exemplo, tem algumas regiões um pouco diminuídas no TDAH. Por exemplo, nos estudos funcionais cerebrais, a gente vê algumas áreas de menor funcionalidade na região frontal, na região do cerebelo, enfim. Existem áreas cerebrais que têm menor funcionalidade e até são mais diminuídas, são diminuídas no TDAH. Que exame é esse que mostra essas Então, esse é um exame funcional, tá? Cerebral. Tá? Isso não é um exame anatômico. Isso aí a gente não... Esse é um exame que eu trouxe por ilustração. Mas a gente são avaliados tanto na ressonância magnética normal, tá? Alterações estruturais de diminuição de algumas áreas no TDAH, como estudos... Ressonância é aquele que você entra lá dentro. Que entra lá dentro. Eu já fiz, não deu nada. Fiquei aliviada agora, mas faz tempo, vou refazer. E existem estudos funcionais, por exemplo, PET, SPECT, que mostra a funcionalidade cerebral, como as áreas cerebrais estão funcionando. Por isso que eu trouxe esse exemplo. E, além disso, no TDAH, existem disfunções de mensageiros cerebrais, que eu até trouxe aqui, que seria principalmente a dopamina e a noradrenalina. Então, são dois mensageiros... A dopamina e? A noradrenalina. São mensageiros cerebrais que podem estar disfuncionais, tá? E gerar e predispor o TDAH. Então, você veja que não só são alterações estruturais e funcionais cerebrais que levam a manifestações clínicas com essas características que eu estou te falando. A dopamina e a outra? Noradrenalina. Isso aí no exame de sangue a gente consegue ver, não? Não. Isso não é detectado em exames de sangue. São estudos, né, funcionais, bioquímicos, que são analisados. Tá? O diagnóstico de TDAH é por critérios, né, que eu vou passar aqui para vocês. Vamos falar do diagnóstico agora, que são diferentes diagnósticos, não é isso, doutora? Isso, é bem interessante. Então, assim, para diagnosticar o TDAH, o ideal é um profissional da área, tá? Um psiquiatra, um neurologista, né, que tenha a experiência nisso, tá? Além da entrevista estruturada que nós vamos fazer, com perguntas muitas vezes direcionadas ao paciente, tá? Mas como tem o viés de recordação, muitos pacientes não recordam, a gente pede aos pais, a gente pede às pessoas próximas e realiza entrevistas também com essas pessoas. Existem também questionários validados mundialmente, tá? Para que a gente trie os pacientes que têm maior possibilidade, né, que se enquadram, enfim, nas características, né? Eu trouxe aqui alguns questionários, por exemplo, o ASRS-18 é bastante utilizado. E quando se tem mais que 4 características, por exemplo, nós citamos as características do TDAH, o indivíduo vai dizer se nunca, as situações, né? É distraído, tem dificuldade de manter tarefas, de concentrar em tarefas, ele vai dizer nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, muito frequentemente. Entendi. Então, a gente vai, com base no resultado dos testes, a gente vai direcionando. Existem outras escalas também, como a DIVA, enfim. Existem várias escalas que podem ser aplicadas em consultório, tá? Além disso, é interessante o indivíduo fazer uma avaliação de outras comorbidades, que a gente chama, outras situações que podem simular o TDAH ou mesmo estar junto, né? Por exemplo, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, tá? Existem alguns transtornos... Isso está associado, como é que eu falo? É sempre ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, tá. Por exemplo, tem pessoas que têm um transtorno ansioso ou depressivo e que pode ser confundido com TDAH. E, na verdade, ela não tem o TDAH, ela tem a depressão. Mas tem pessoas que têm o TDAH e a depressão, entendeu? Então, muitas vezes, não é só interessante tratar o TDAH, é interessante tratar a depressão. A depressão tá? também. Então, tem pessoas que fazem abuso de substâncias, por exemplo, tá? Que pode estar junto ou ser um diagnóstico diferencial, né? Tem alguns transtornos psicóticos, enfim, a própria esquizofrenia, né? Episódios de mania que podem simular um TDAH, por exemplo. Então, existem diagnósticos diferenciais. Avaliação questionário, avaliação neuropsicológica, afastar comorbidades, né? Outras doenças que podem simular ou estar junto, e entrevistas estruturadas. Então, geralmente, são esses fatores para o diagnóstico.
Boa, doutora Francine Mendonça. Gente, o tratamento a gente vai falar na próxima quinta-feira, combinado? Seus contatos, doutora, rapidinho que a gente tem que ir pro intervalo. Ótimo. O meu Instagram é DRA Francine Mendonça. DRA Francine Mendonça. Manda as suas dúvidas, os teus questionamentos, enfim, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, viu? Rapidinho a gente vai pro intervalo e volta já já.